Veja curiosidades da colonoscopia, um exame essencial que você não sabia. O exame de colonoscopia, como eu falei, é um exame cercado de muitos mitos. Muita gente morre de medo desse exame. Quando a gente fala na consulta que vai pedir a colonoscopia, algumas pessoas já até tremem, falam, não, pelo amor de Deus, não faz isso, não peça isso. Mas vamos ver, o que é exatamente esse exame e vamos ver algumas coisas que talvez você não saiba sobre o exame. Então a primeira coisa, né, que a gente tem que abordar é a questão assim, qual que é a sensação real durante o exame? Esse é um exame muito parecido com aquela endoscopia. Quem já fez uma endoscopia sabe mais ou menos como que é a sensação. É feita uma sedação, a pessoa dorme e quando ela acorda o exame já acabou. A colonoscopia, diferente da endoscopia, ela é feita através do ânus. Então vai introduzir um aparelho através do ânus e esse aparelho vai ver toda a mucosa do intestino grosso e uma parte do intestino delgado. Mas a sensação é mais ou menos a mesma, porque a pessoa vai dormir durante todo o exame, então não vai sentir aquela dor, nada disso. O exame, se ele fosse feito totalmente sem sedação, sem nenhuma medicação, a pessoa sentiria dor, porque distende o intestino, enche ele de ar, dá muita cólica, esse tipo de sensação. Mas é feito com sedação, ou seja, a pessoa não vai sentir isso. Esse exame, em geral, vai ser acompanhado por um anestesista. Isso quer dizer o quê? Que as medicações são feitas de acordo com a necessidade. Tem partes do exame que a pessoa pode ficar um pouco mais acordada e tem partes que é melhor que ela fique num sono mais profundo, especialmente durante o momento da introdução do aparelho. E aí vem até uma curiosidade. A maior parte das pessoas acredita que a gente vai enxergar a mucosa durante a introdução do aparelho. E na verdade não é assim. Porque à medida que a gente vai introduzindo, a gente tem que fazer muitas manobras. O intestino tem algumas partes que são móveis. Então quando a gente vai introduzindo, essas partes móveis, elas vão se movimentar ali por dentro do abdômen e isso dificulta a gente enxergar enquanto a gente está fazendo essas manobras para retificar o aparelho. Então até a gente chegar lá no início do intestino grosso, né, no final do intestino delgado, a gente tem que fazer muitas manobras. Então não é um momento para a gente enxergar. A gente vai enxergar a mucosa de fato é na retirada do aparelho. Então a gente introduz, vai vendo o intestino grosso ali aos poucos, mas na hora que a gente retira, como a gente vai tirando? Devagarzinho, a gente vai vendo aquela mucosa toda, a gente vai tirando lentamente para que a gente consiga ver tudo. E é nesse momento que nós vamos fazer aqueles diagnósticos. É nesse momento que a gente avalia a mucosa. Então, como eu estava falando, nessa parte de introdução, em geral a gente precisa de uma sedação mais profunda. A pessoa vai dormir mais nesse momento. E na parte de retirada do aparelho, como é uma parte relativamente tranquila, que em geral tem pouco ou quase nenhum desconforto, a pessoa pode até ficar acordada. E é interessante que muitas vezes o paciente vai acordando e fala, gente, eu tô acordado, tô vendo. Mas isso é normal, viu? É normal que a pessoa fique um pouco acordada. Normalmente, se estiver causando algum desconforto, vai fazer mais medicações. Mas se não tiver necessidade, ela pode ficar mais acordada, terminar o exame até acordada. Como eu falei, essa parte não causa desconforto. Uma outra coisa que diferencia a colonoscopia da endoscopia seria a necessidade de fazer um preparo. Como eu falei, esse preparo ele é muito temido pelas pessoas. Por quê? Imagina o seguinte, o intestino, ele no geral vai ficar cheio de fezes ali que vão passando e vão sair quando a pessoa evacua. Só que se a gente tentar fazer uma colonoscopia no intestino cheio de fezes, a gente não vai ver nada, não é mesmo? Porque vai ver só fezes ali. E isso às vezes acontece. Se a pessoa não fizer um preparo adequado, quando a gente introduzir o aparelho, a gente não vai conseguir ver. Então é muito importante que faça um preparo. E o que é esse preparo? O preparo de colonoscopia, gente, é a ingestão de alguns laxantes que vão soltar o intestino, vão causar uma diarreia. É uma diarreia intensa, porque tem que tirar todas as fezes do intestino. Mas é uma diarreia de curta duração. Normalmente vai durar entre 2 e 6 horas. Ou seja, vai esvaziar todo o intestino nesse período. E no final vai estar saindo somente uma água mais amarelada. Esse é o preparo ideal. Se o seu preparo você está fazendo e ainda não está saindo assim, é importante ver se tem mais preparo para tomar, para ver se o preparo vai ficar adequado. Porque não adianta nada fazer um preparo, chegar lá e não conseguir enxergar. Acaba que a pessoa tem que fazer esse preparo desconfortável 2 vezes. Porque fez uma vez, não ficou bom, faz o exame, faz a sedação, faz tudo ali e ainda tem que fazer tudo de novo. Como eu falei, esse preparo tem uma fama muito ruim, né? As pessoas falam o temido preparo para colonoscopia. Por que isso? Porque é muito desconfortável, né, gente? Diarreia é uma coisa desconfortável, ninguém quer ter que passar por isso. Mas é importante, como eu falei, que faça de forma adequada, porque senão chega lá e não deu certo. Além dos laxantes, tem mais o que a gente precisa fazer. A gente deve ingerir uma alimentação sem fibras. Porque se a gente começa a ingerir fibra, o que vai acontecer? Vai produzir mais fezes. Então a gente está empurrando para tirar o que está lá, mas a gente está produzindo mais. Então é importante também aderir de forma adequada àquela dieta que é passada. Essa dieta normalmente vai ser o quê? Ingestão de líquidos claros, porque os líquidos claros eles não vão produzir resíduo. E também alguns alimentos que são de absorção total ou quase total, produzindo muito poucas fezes. E quando produzem fezes, são fezes mais aspiráveis. E é até aí que vai entrar uma outra curiosidade sobre o exame de colonoscopia. Muita gente não sabe, acha que a gente vai introduzir um aparelho que, se tiver fezes, não dá para fazer nada.
nada. Não é bem assim. O aparelho ele tem a capacidade de aspiração. Então eu vou mostrar para vocês aqui a ponta do aparelho. Nós temos a câmera, nós temos a fonte de luz, uma fibra ótica, e a gente tem também um canal de trabalho. Esse canal de trabalho permite que a gente aspire secreção presente ali. Mas isso tem um limite. Se as fezes que estão ali são fezes mais fibrosas, são fezes mais pastosas, o aparelho não consegue aspirar. Ele vai conseguir aspirar conteúdos mais líquidos ou um pouco mais pastosos, mas mesmo assim a gente às vezes tem que injetar líquido para lavar e aspirar. Então, como eu falei, é uma capacidade limitada. Dependendo da consistência e quantidade de fezes, a gente não vai conseguir aspirar. Então não vai resolver. Por isso que é muito importante, gente, faça o preparo de forma adequada. E uma outra coisa interessante sobre a colonoscopia, que é para vocês saberem, é exatamente sobre esse canal de trabalho. O canal de trabalho o que é? É um canal que permite a introdução ali de materiais, de pinças, de alças, que vão permitir que a gente faça procedimentos através da colonoscopia. E isso é muito importante. Sabe por quê? A colonoscopia, além de ser um exame diagnóstico, ou seja, além de nós vermos o intestino, ele também pode ser um exame terapêutico. A gente pode fazer esses procedimentos, inclusive retiradas de pólipos e até de alguns tipos de câncer. Olha que bacana, a pessoa faz a colonoscopia, vê que tem um pólipo ali, tira aquele pólipo e esse pólipo não vai evoluir para um câncer. Como eu já falei em outros vídeos, vários pólipos podem evoluir para câncer, outros não. E além disso, a gente pode tirar alguns tipos de câncer. Como assim? Isso mesmo, se for um câncer inicial que a gente consegue tirar de forma segura pela colonoscopia, a gente pode fazer a retirada, ou seja, a pessoa vai estar curada, fazendo um procedimento muito menos agressivo do que uma cirurgia. Então a colonoscopia, como eu falei, gente, além de diagnóstica, ela também é terapêutica, a gente pode estar tratando um problema. Quando a gente tira o pólipo, como eu falei, vai evitar que ele evolua para câncer. E quando a gente tira um câncer, aí, gente, nós temos que avaliar vários critérios para a gente saber se foi uma retirada total e se dá para a gente só acompanhar dali. Então não é qualquer câncer que a gente pode tratar por colonoscopia, não. Mas se for um câncer inicial com fatores de bom prognóstico, a pessoa pode estar curada e vai fazer só o acompanhamento dali para frente. Agora, esse canal de trabalho permite muito mais. A gente pode fazer muitas outras coisas, não só retiradas de pólipos, mas a gente pode também fazer biópsias de alterações de mucosa. Além disso, a gente pode fazer a aplicação, por exemplo, de clips em locais de sangramento e até tratamento de perfuração de intestino. Imagina a seguinte situação, a pessoa tem um pólipo grande no intestino, vai fazer uma colonoscopia. Na hora que a gente laça aquele pólipo ali, a gente tira o pólipo, está resolvido o pólipo, mas pega um pouco a mais da parede intestinal, causando uma perfuração de intestino. E aí, o que vai ser feito? Bem, a perfuração de intestino é uma complicação muito grave, porque vai começar a vazar fezes ali que vão cair dentro da barriga e isso vira um quadro gravíssimo, chamado peritonite fecal, que pode levar à morte. Então a gente tem que tratar aquela perfuração. Mas e aí, o que a gente vai fazer? Bem, antigamente a opção que a gente tinha era sempre cirúrgica, tinha que ir lá dar ponto naquele local. Só que o aparelho de colonoscopia hoje em dia permite que a gente faça a clipagem de alguns tipos de perfuração. Não estou falando que se aplica a todos os casos, tem casos que realmente vai precisar operar, mas a gente pode colocar clipes ali fechando aquele local de perfuração, ou seja, evitando que a pessoa precise de uma cirurgia para tratar essa complicação. Esses clipes podem ser usados, como eu falei também, em locais de sangramento. Então, se a pessoa está tendo um sangramento, seja de um divertículo, seja de um lugar onde foi retirado um pólipo, a gente pode colocar clipe ali e resolver isso. Além disso, o canal de trabalho permite que a gente faça cauterização. Então, nos pacientes que têm retopatia por radioterapia, também chamada de retite actínica, a gente pode ir lá e cauterizar aquele local. Nos pacientes que têm telangiectasias, o que são isso? Malformações de vasos de sangue, a gente pode ir lá cauterizar isso para que não tenha sangramento. Tem gente que tem anemia recorrente por sangramento de malformações arteriovasculares, essas telangiectasias. Então a colonoscopia nos permite fazer vários desses tipos de procedimento. Como eu falei, a colonoscopia é um exame que é diagnóstico e também terapêutico, mas existe mais coisas que a gente pode tratar ainda. Quem já viu aqui no canal tem um vídeo sobre vôvulo de intestino. O que é isso? O intestino gira em torno de si mesmo, causando uma obstrução intestinal e também um prejuízo na circulação de sangue, que pode causar uma necrose do intestino. E a colonoscopia a gente pode desfazer essa torção. Nem sempre a gente vai conseguir, mas é uma possibilidade. Muitas vezes vale a pena tentar, porque a outra possibilidade vai ser tratar com cirurgia. Então vocês estão vendo, né, gente, que a colonoscopia pode, em muitos casos, evitar uma cirurgia. Ela tem muitas aplicações para a gente, não deve ser um exame temido. É claro que a gente só vai pedir o exame quando tem indicação. A gente não vai fazer um exame mais do que deve ser feito, porque aí aumenta o risco de ter uma complicação, né? Se a gente faz muito mais exame do que precisa, a gente vai ter maior risco de complicação. Mas, em geral, é um exame com complicações raras e um benefício
benefício muito grande quando ele é bem indicado. Outra coisa que eu acho que também é interessante falar sobre o exame de colonoscopia, que é um exame que, apesar de chamar colonoscopia, a gente não vai ver só a região do cólon. Na grande maioria das vezes a gente consegue ver também o final do intestino delgado. Por quê? O intestino delgado ele vai desembocar no intestino grosso. Quando a gente faz a colonoscopia, a gente chega na região do seco, que é exatamente a região onde o intestino delgado vai desembocar. E ali a gente consegue entrar no final do intestino delgado. Nem sempre é possível, na grande maioria das vezes a gente vai tentar, vai ver o máximo que seja possível, normalmente 10 a 20 centímetros ali, mas já é suficiente para a gente excluir várias doenças. Por exemplo, doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, muitas vezes a gente consegue ver fazendo essa avaliação. Então é um exame que permite ver todo o intestino grosso e também uma parte do intestino delgado, fazendo diagnóstico e tratamento de algumas doenças dessa região também. Espero que o vídeo tenha ajudado a desmistificar um pouco da colonoscopia. Eu sei que muita gente tem medo e vai continuar tendo medo, né? Mas faça o exame se tiver necessidade. Se o médico te pediu, é porque ele está considerando tudo isso e acha que é necessário fazer o exame porque teria um benefício maior do que qualquer risco. Lembrando que esse risco, gente, é muito baixo, a chance de complicar uma colonoscopia é muito pequena, mas realmente é uma coisa que pode acontecer. E é por isso que tem aquele termo de consentimento que todo mundo deve assinar antes dos exames. É um termo falando que você foi orientado, esclarecido sobre a possibilidade dessas complicações. Mas isso aí não exime ninguém, todo mundo tem que fazer o exame de forma adequada, né, gente? Uma coisa não substitui a outra, né? O médico vai fazer na melhor da capacidade dele para que o exame fique bem feito e tenha o menor risco para o paciente.